Olá, estamos reunidos aqui para mais uma resenha teológica, refletindo sobre o domingo 14 de abril, todos os cultos da Igreja Batista Itacuruçá. E hoje vamos falar bastante a respeito da graça. Você compreende a graça? Está tudo bem explicadinho para você na sua mente a respeito da graça? Vamos conversar um pouco sobre a graça hoje. Mas como sempre, como o nosso domingo começa bem cedo, com os momentos com Cristo, iremos falar sobre o encerramento do livro de Eclesiastes. Pastor Israel, que está comigo aqui à esquerda, à direita, Alcenir Mota, nosso pastor de missões. Pastor Israel, então, como foi essa jornada de estudo e reflexão no livro de Eclesiastes, nossos momentos com Cristo? Foi muito prazeroso para mim, porque ao mesmo tempo em que eu fui fazendo a paráfrase do livro, eu fui entendendo mais de perto o sentido. E você sabe que o livro de Eclesiastes é considerado um livro pessimista, não adianta. E, na verdade, nada disso, ele é realista. Se você faz coisas erradas com o seu corpo, com o seu pensamento, o que você vai colher? Coisas boas? É basicamente essa a ideia dele. E o modo como ele termina, que foi o tema do domingo passado, deixa muito claro isso. Ou seja, nós precisamos e devemos viver a vida agora com toda a intensidade, sem restrição, mas de olho no Criador, nas leis do Criador, nos conselhos do Criador, e aí nós não nos arrependeremos jamais. Então é um livro que nos aponta para uma vida sábia, serena e santa. Eu recomendo a leitura de todos. Agora eu não sei qual vai ser o meu próximo conjunto de estudos na semana que vem. Aguardo sugestões. Excelente, então podemos aqui trazer as nossas sugestões para o próximo estudo no Momentos com Cristo. E nos nossos cultos de 9 e 11 nós falamos bastante a respeito da graça. Realmente é um assunto no qual nós falamos muito aqui na nossa igreja, amamos falar a respeito da graça. Mas, pastor Israel, pastor Alcenir, a respeito da graça, é tranquilo compreender a graça em sua plenitude, ou é tranquilo também praticar a graça e ter uma teologia aonde ela é coerente com a Bíblia? Aí eu devolvo a pergunta: qual Bíblia? O Antigo ou o Novo Testamento? É só uma brincadeira, porque o Antigo e o Novo se completam de modo absoluto, de modo perfeito. Eu e o Alcenir, já algumas vezes tratamos desse assunto aqui, temos discutido, conversado sobre essa questão, porque às vezes parece que basta graça e nada mais. E às vezes parece que a graça é um penduricalho, né? um acessório. E nós temos procurado mostrar, nós todos aqui, que a obediência vem depois. Primeiro a graça, depois a obediência. E aí nós temos que pensar um pouquinho, né, sobre essa suficiência da graça. Você acha que a gente ficar na graça, viver no compasso da graça, demanda esforço de nossa parte, sabia? Essa é uma excelente pergunta, né, pastor Alcenir? Aqui, ó, já carrega essa pergunta aqui para o pastor Alcenir. Hein, pastor Alcenir? Eu posso ter graça com um cara desse que transfere a responsabilidade? Tem que ser a lei. Samir, esse é um tema muito interessante, né? Porque é uma coisa prática, né, da nossa religiosidade, do nosso dia a dia. E a gente estava comentando aqui, eu estava pensando naquela ilustração que Jesus usa lá dos dons, né, dos talentos, de você dar uma moeda para um, dar tantas moedas para outro e coisa e tal. Aí um vai e enterra ali aquele talento e o outro não, o outro pega ali o talento e vai desenvolver. Eu penso na graça assim. Eu posso ficar com a minha graça e enterrá-la.
eu vou ficar ali com ela. Ou eu posso desenvolvê-la, né? Eu posso ir no Itamazônia, eu posso ir no Itasertão, eu posso participar das ações que Deus está realizando através da sua igreja e tal, e me colocar à disposição do Senhor, né? Eis-me aqui, né? Usa-me, Senhor, né? E a experiência, Samir e Israel, né, tem me mostrado que cada vez que você se envolve, né, você valoriza mais essa graça. Então, a graça me basta? Sim, a graça me basta, mas o que eu faço com ela, né? Eu vou simplesmente me restringir a ficar com ela, ou eu vou procurar usufruí-la, transbordar essa graça, né? Para que outras pessoas também sejam alcançadas por ela. Então, quanto mais você vivencia, quanto mais você exerce e transmite, né, essa graça, mais valor você dá à graça e mais você valoriza essa graça. É a questão da salvação, né? A salvação pode ser ali um ato, e você não para. Mas quando você percebe a dimensão do que é isso, cara, não tem como. Aí as circunstâncias, elas acabam sendo amenizadas diante do tamanho, né, e da valorização que você dá a essa graça. Tudo passa, eu penso, Samir e Israel, como a gente valoriza isso, né? A graça, ela não é barata. Ela custou um grande preço a Jesus Cristo, mas ela chega para a gente, né, de forma a que a gente possa se apropriar dela e usufruí-la e cada vez mais crescer, né, nessa graça. Alcini usou agora dois pensamentos, essa questão que a graça nos tira da inércia, né? E também a questão da graça barata, que Bonhoeffer trata muito bem, né? Que não podemos baratear a graça. Acho que duas coisas muito importantes, porque a gente vive a partir da graça como uma resposta. Eu vejo que a vida de santidade é uma resposta à graça e não olhar de uma responsabilidade que eu fique preso àquilo ou que eu preciso me esforçar num ponto, senão vou ser castigado, não foi me dado de graça. Então ela nos tira da inércia, porque eu reconheço que Jesus morreu na cruz para me salvar, mesmo nunca conseguindo compreender o preço, a dimensão do preço da morte de Jesus por nós, mas reconhecemos que Ele morreu, porque a gente nunca vai entender como Deus envia o seu Filho amado para morrer no nosso lugar. Foi por amor, mas a dimensão desse amor de Deus, eu acho que na mente humana a gente não conseguia compreender a dimensão, o tamanho do amor de Deus, e essa graça é recebida. Mas quando eu contemplo essa graça, eu respondo também com uma vida diferente, que venha a ser coerente com essa graça. Então eu acredito muito que quando eu saio dessa inércia, quando eu não barateio a graça, eu vou viver de uma forma coerente. Mais ou menos podemos pensar que o que vem depois da graça é o que vem depois do casamento. Pensando no casamento como um ato, um momento, uma festa, mas ele prossegue. E quando nós prosseguimos na vida conjugal, nós vamos tendo cada vez mais prazer em estar com o nosso cônjuge, e acho até que vamos amando mais o nosso cônjuge. Com certeza. Então, de novo, você que é pastor de famílias, né? A gente observa que muitas vezes há o casamento, mas não há esse esforço, chamemos assim, para continuar casado e para fruir as alegrias da vida conjugal. E faz com que a coisa se perde. Temos aquele tema, se a salvação não se perde ou se perde. Com certeza, nós podemos perder a alegria da salvação. Sim. De tal modo, como disse Alcini, que ela já não significa mais nada para nós, embora o tesouro ali continua de um modo que não se arrebata. Essa ideia de que a graça é permanente, é eterna,
é muito difícil de ser aceita em nossa cultura, inclusive na cultura evangélica. Vou mostrar para você aí um quadro em que eu fotografei isso numa clínica veterinária. E esse quadro diz o seguinte, você vai ver aí: regue sua fé para colher milagres. Para quem é o milagre? Para quem rega a sua fé. O milagre depende então de quem? De Deus ou de quem tem fé? Então nós estamos cercados por uma cultura do esforço. O esforço é necessário não para ser salvo e nem para receber milagre. Você encontra os vários milagres de Jesus, ou de Pedro, ou de Paulo, que nós temos relatados nos Evangelhos e em Atos. Um pediu que se fizesse alguma coisa, como levantar-se, e outro não pediu nada, né? Então, essa ideia, no entanto, de que nós precisamos determinar a Deus o que Ele vai fazer, como nessa frase aí, a chamada confissão positiva, ela está presente em todos os programas de televisão evangélicos que você vê. E aí, Deus fica refém da minha fé, digamos assim, dos meus esforços, digamos assim. Mas por que surge isso? Surge porque a graça é algo tão extraordinário que nós não conseguimos não corrompê-la. E nós a corrompemos. Olha, eu vou plantar o meu dízimo e vou colher 100 vezes mais. Você ouve isso todos os dias. E a grande questão é, em qualquer campo, seja na política, na ética, na antropologia, em qualquer campo, de tanto você ouvir algo que até no início pode lhe parecer absurdo, você acaba incorporando direto ou indiretamente na sua prática, se você não for firme e não tiver uma profundidade doutrinária, vamos dizer assim. Por isso que a teologia é muito importante. Porque, de novo essa frase, regue sua fé para colher milagres. Tão bonitinha essa frase, não é? Mas tão herética essa frase. Talvez a pessoa fez com a melhor das intenções, mas ela não traduz o que é esse processo, não é? Na teologia chamada de santificação. Pastor Israel, Lá vem coisa! eu quero aproveitar essa sua fala aí, porque eu imagino que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, e isso com certeza aconteceu aqui no domingo, ficam pensando, mas peraí, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, aqueles que se aproximam dele precisam... Como é que a gente concilia isso? Porque essas pessoas que pregam, né, essa questão de você tem que plantar semente, eles acabam se apropriando da Bíblia, de um versículo, de um texto e tal, para respaldar essa doutrina e essa teologia. E aí, como é que a gente consegue explicar para aquele nosso irmão, para aquela nossa irmã que está ali, está ouvindo o irmão falar, mas está com isso, está lá em Hebreus, está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé. Como é que a gente consegue conciliar nessa situação? Eu acho que é uma questão que realmente é muito valiosa, né? Porque eu acho que nem sempre nós entendemos a palavra fé. O Novo Testamento grego, ele tem poucas palavras comparada essa língua com a língua portuguesa, por exemplo, né? O grego koinê, o grego do povão, tem 4.000 palavras. A língua portuguesa tem 400.000. E a coreana, não sei o mandarim, mas a coreana tem 3 milhões de palavras.
coreano. No mandarim, uma pessoa para conseguir, uma pessoa que venha escrever bem, um professor universitário, ele tem que conhecer no mínimo 7.000 caracteres. 7.000 caracteres. Esses caracteres, muitos deles, você vai juntando, vão formando outras palavras. Eu acho que o mandarim deve estar perto do 1 milhão aí, perto do coreano. Então, para dizer o seguinte, então quando a Bíblia fala de fé, e é claro que o tema da Bíblia é fé, aqui no caso do Novo Testamento, está falando de uma fé, confiança, que Deus vai fazer isso na minha vida. Mas quando Deus fala sem fé é impossível agradar a Deus, aqui é a fé para a salvação. Isto é, ninguém é salvo se não crer. Essa fé para a salvação. Outras demonstrações, se você não confiar, não vai conseguir, é a fé confiança, que é aquela fé capaz de ver o que Deus, poderoso e bondoso que é, pode fazer. Então, esse é um aspecto de entendermos a palavra fé. Então, sem fé em Jesus como Salvador, não há salvação. Penso que esse é o entendimento que podemos ter aqui. A outra questão, Alcemir, é quando nós trazemos texto do Antigo Testamento que tem um fundamento, que é o fundamento da obediência, e usamos no contexto nosso já neotestamentário, sem entender que lá era um outro conjunto de pressupostos que Jesus completou. Esse é o ponto e realizou. Não que o Antigo Testamento seja menor do que o Novo, mas o Antigo Testamento é uma espécie de introdução ao que vem. E o que vem é o Novo Testamento. Penso que grande parte da nossa teologia, vamos dizer, popular, está baseada na nossa leitura incompleta da Bíblia, vale dizer, essa nossa leitura apenas do Antigo Testamento, não iluminado, não interpretado, não consolidado pelo Novo Testamento. Será que essa frase que o senhor leu agora, ela não anula a fé genuína? Porque a fé genuína, eu tenho fé que o Senhor Jesus Cristo já completou, já fez tudo, já está consumado. Ele já derramou todas as sortes de bênçãos espirituais. Eu não preciso me esforçar para ser salvo. Para ser salvo. Então, ele já me abençoou, ele já fez tudo. Eu não preciso plantar, porque eu fico imaginando, se toda a obra redentiva de Jesus já foi feita, o que eu preciso a mais? Um carro? Uma casa? Já está tudo, eu já tenho tudo. O que me falta? Eu já tenho tudo. Então, se eu penso que essa fé é como uma força que vai abrir as mãos de Deus, como a minha bênção, Deus tem para me dar a saúde, ou uma casa, um carro, algum bem, está na mão de Deus. A fé é aquela força que vai abrindo. Deus, ele está aqui, mas a fé vai abrir. Muitas pessoas acham que é assim, essa fé que eu vou plantar para abrir a mão de Deus, para receber a bênção. Mas ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Eu nem sei com profundidade o que quer dizer isso, porque é muita coisa, já está tudo pleno. Então, ele já fez tudo, agora não me basta viver de acordo como resposta a essa graça e me alegrar nessa graça, porque muitas vezes parece que o evangelho ele fica pesado até nessas buscas pelas bênçãos, e na verdade ele é um convite à alegria, porque Jesus já fez tudo, já nos deu tudo, já nos deu todas as bênçãos espirituais, já nos deu tudo. Será que a vida cristã não é muito mais um desfrute do que ficar tentando ver se eu consigo alguma coisinha através da minha fé? Beleza, deixa eu só ler o texto aqui que você citou. Vou ler aqui na versão baseada na palavra, e de novo, aquele cuidado quando ler um versículozinho só, né? Então, os versos 5 a 6 de Hebreus, capítulo 11, diz assim: pela fé, Enoque foi levado direto para o céu, sem passar pela experiência da morte. Ao longo da sua vida, foi um homem aprovado pelo Deus eterno, que o levou para morar com ele
por isso ninguém o encontrou. A vida de Enoque confirma que sem fé ninguém é aprovado por Deus, uma vez que só se aproxima dele quem crê que ele existe e que recompensa os que por ele procuram. Esse conceito do Antigo Testamento, então, é apropriado no Novo Testamento para nos indicar como deve ser o nosso relacionamento. A ideia de aprovar aqui é a ideia de justificar, é a ideia de salvar. Então, ninguém é salvo por Deus se não tiver fé. Você falou muito bem logo no começo. O que é a fé? É uma resposta à graça. Não é? Por isso que eu lamento profundamente, já falo do desfruto que eu achei sensacional, esse pensamento, lamento profundamente a ideia da dupla predestinação, dando a entender, então, que Deus escolheu o José para ser salvo, e mesmo que ele não queira, ele o será, e escolheu o Antônio para não ser salvo, e mesmo que ele queira ser salvo, não o será. Porque isso coloca no ser humano nenhuma possibilidade de responder, diferentemente do seu desejo. Eu quero crer, mas eu não fui escolhido. Eu não quero crer, mas você foi escolhido. Eu não consigo entender como alguns defendem ainda essa ideia, que eu ouso dizer que não tem base na Bíblia. Mas vamos voltar aqui ao seu tema aqui. Você sabe que um autor muito respeitado entre nós, embora seja da corrente que eu acabei de lamentar agora, sobre o hedonismo cristão. Ele criou esse termo. O hedonismo é um termo que já existe, né? De prazer, em grego, né? E ele, então, diz como deve ser o hedonismo cristão. Aí ele cita a Confissão de Westminster, dos presbiterianos, na qual se diz que a razão de ser de nossa vida, citando agora Efésios capítulo 1, é viver para a glória de Deus. Então, o nosso hedonismo, ou o nosso prazer, é viver para a glória de Deus. E quando nós vivemos para a glória de Deus, o prazer é nosso. E também é de Deus, né? Mas eu acho que essa ideia, você falou muito bem, né? O que eu preciso mais? Um carro, que envelhece, quebra, tem que pagar IPVA ainda. É verdade. Um carro frente à salvação, à vida eterna, junto com Deus ali. E o que é um não carro? Que diferença faz ter um carro ou não ter um carro, por exemplo, né? Mas o Celino não está gostando disso não, que ele é mais durão. Não, porque eu quero aproveitar justamente o conhecimento que o irmão tem, né? A gente já o conhece como um grande pesquisador, um grande teólogo, porque são temas que eu sei que estão na cabeça dos nossos irmãos, daqueles que estão congregando conosco. Então, sem querer ser chato, mas, por exemplo, você vê Jesus várias vezes elogiando a fé das pessoas. É aquela mulher cananeia, é aquele centurião que chega em Jesus, em Israel nunca se viu uma fé como a desse cara, né? E isso está atrelado a uma bênção, né? Que a filha foi curada, né? E aqui eu quero deixar claro que eu estou do lado do pastor Israel. Há controvérsias, há controvérsias. Pois é, só que é um tema que está aí e que as pessoas questionam. Então, assim como a gente aqui defende essa questão que você não precisa, né, para plantar, para colher, né? Por outro lado, as pessoas que defendem essa outra teologia, esse outro caminho, trazem alguns argumentos. E aí, como é que a gente consegue compreender? Como é que uma pessoa que está aqui dominicalmente, né, vai... mas peraí, o pastor Israel está falando... tudo bem, entendi que lá em Hebreus está falando sobre fé salvadora. Mas Jesus, em vários momentos, elogia ali a fé das pessoas. E essa fé que é elogiada por Jesus está associada, atrelada a uma bênção que a pessoa recebeu. Ou vai receber. Ou vai receber. Mas a minha questão, será que esse elogio não é que a fé foi colocada em Jesus? A fé está em Jesus, não na coisa, que ele pode fazer qualquer coisa, mas a minha fé está ligada a Jesus. Esse elogio porque você colocou sua fé no lugar certo, que é em mim, não no que você pode receber ou não, mas em mim. Porque eu olho para o apóstolo Paulo, ele pede uma bênção para o Senhor tirar o espinho da carne e fala, não,
você vai continuar, porque a minha graça te basta. Você vai continuar. A minha graça vai além da bênção. Então, será que a nossa fé não tem que estar no Senhor? Claro, que Ele pode me dar tantas coisas. Eu estou vivendo um momento agora onde minha filha está internada e eu oro, tenho orado muito, que o Senhor pode, curar e ela pode retornar para casa. Eu oro, mas a minha fé está no Senhor. Mas se o Senhor não quiser desse modo, dessa forma, eu perco a minha fé? Não, porque a minha fé está no Senhor, porque eu sei que a vontade dele é melhor, porque ele já fez todas as coisas. Alcenir, você tocou no assunto valioso, talvez um testemunho muito rico aqui, Alcenir. É que nós selecionamos os textos bíblicos que estão de acordo com o nosso pensamento, quando a lógica devia ser outra, o contrário. Então veja, mesmo no caso da cura, das curas de Jesus, qual foi a maior cura de Jesus? É difícil saber, né? Mas eu acredito que a maior, eu vou ousar aqui, a maior cura de Jesus foi a cura daquela menina que morreu, foi a cura da ressurreição, né? Sem falar em Lázaro. Por quê? Quando você vai ver naquela história, ninguém cria. A moça não cria que estava morta. Os pais não criam. A vizinhança debochava. Não houve fé nenhuma. Então, há muitas curas de Jesus que não houve fé nenhuma. E outras que houve fé. Por exemplo, eu fico enternecido de uma outra cura de Jesus, aquela mulher anônima, na tradição chamada de Verônica, mas é a tradição, talvez se chamasse Verônica, não sei, que é curada da sua hemorragia permanente, incurável. E Jesus olhou para aquela mulher, que mal sabia quem era ele, toca pelas costas nas vestes de Jesus e, vou usar outra expressão, sem saber, entre aspas aqui, Jesus a cura. Porque é importante esse aspecto, não parece que foi uma magia, né? Eu toco aqui, estou curado, nesse sentido. Foi a vontade dele que se expressou ali, mas num átimo tão rapidamente que parecia que foi uma magia. É uma outra cura. Então, se eu quero ser curado, que exemplo eu tenho que seguir? Então, para mim, eu entendo que a cura demanda o desejo. Para mim, a cura do homem com a mão atrofiada, você quer ser curado? Então, venha para a frente. Ele teve um desejo. O texto não fala que ele acreditou que seria curado. Jesus não perguntou, você crê em mim? Não. Ele perguntou, você quer ser curado? Então, deu um passo à frente, demonstrando a sua vontade, e a mão do rapaz ficou boa na hora. Então, eu acho que a gente não pode catalogar como sendo de um único tipo os milagres. E, de novo, como você falou, eu tenho que me vigiar, você tem que se vigiar, para que as bênçãos que nós recebemos não sejam resultados das nossas ações. Sim, porque se não acontecer é frustrante também. Então é algo terrível, porque eu tenho fé, mas eu não recebi aquela bênção. E o outro recebeu. O outro recebeu. Então, um quadro aqui. É Deus que não me ama, o Deus que ama mais o outro, o Deus que não tem poder para me abençoar, o eu que não tive fé suficiente. E geralmente a gente vai para esse lado, eu não tive fé suficiente. Não é porque a gente Você é o problema. Poder. Eu que sou o problema. Eu que sou o problema. Mas o Senhor tem poder para curar todas as pessoas, independente do tamanho da fé. Mas Jesus não curou todas as pessoas que ele encontrou. Também não curou todas as pessoas que ele encontrou. E pessoas com fé, ele não curou. A fé do apóstolo Paulo, olha a fé desse homem. Ele pede para Deus
tirar os espinhos da carne. Ele fala, não vou tirar, não vou te curar disso. E Elias? Fazia chover. Ó, Né? Então, por isso que eu estou dizendo que a gente às vezes pega uma história, seja qual for de nossa preferência, e amplia essa história para significar todo tipo de fé. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Deus completamente sabe. Qual é o problema de Jó? Eu acabei essa manhã de fazer a paráfrase de Jó. Se Deus quiser, vai sair em agosto ou setembro, impresso. Por que Jó, aspas, sofreu tanto? Vamos tirar de lado a questão inicial, dos capítulos 1 e 2 de Jó, vamos colocar na vida prática aí. Então, os amigos de Jó disseram o seguinte: Jó, você pode se debater, pode gritar, pode berrar, lamentar, mas Jó, você está sofrendo porque você merece. Então, você é um pecador. A gente não sabe qual é o seu pecado, mas você sabe qual é o seu pecado. Você se arrependa do seu pecado, que você vai parar de sofrer. Para de sofrer agora, Jó. Para de sofrer agora, Jó. Arrependa do seu pecado. Os caras, ó, os três ali. E o Eliú, quando vem, também fala a mesma coisa, embora de um modo menos arrogante do que os demais. E eu gosto muito do epílogo. Deus diz, bom, esses três aí eu os condeno à morte, porque não falaram ao meu amigo Jó, você nem gosta tanto de destacar, como deviam falar. Falaram besteira, massacraram Jó. O rapaz já estava em sofrimento, eles vieram e pisaram, apertaram mais o gogó ainda. Pena para eles, a morte. Agora, se Jó orar, se Jó os perdoar e orar para que eu os perdoe, eu vou perdoá-los. Então, penso que as pessoas, às vezes, repito, escolhem um versículo aqui, um versículo ali, mas esquecem o conjunto da nossa orientação, nossa bússola, que é a palavra de Deus. Mas eu compreendo, Alcine. O mundo inteiro, toda a cosmovisão, seja no hinduísmo, seja no judaísmo, no islamismo, em todas as religiões, obviamente o judaísmo presente, mereceu, recebe. Não mereceu, recebe o que não mereceu, isto é, a pena. O cristianismo é a única religião que nós não podemos abrir mão disso, que não vem pelo nosso esforço, mas vem pela graça. Nós temos que ser radicais em relação a esse ponto. E para mim, que é claro, isso é Jesus e os dois ladrões ali do lado da cruz. Injusto! O que aquele homem que estava no final da sua vida, que possivelmente cometeu coisas terríveis ali, um ladrão, o que ele fez por merecer? Ele não conseguiu fazer nenhuma boa ação ali. Nada. Não teve tempo. Ele não teve tempo de fazer uma boa ação de nada. E Jesus falou, ele ouviu da própria boca do Senhor Jesus hoje mesmo, e vai estar junto no paraíso. Você vai estar comigo no paraíso. É a pura graça. Aí a pessoa comenta, então eu vou deitar e rolar na vida, no finalzinho eu vou lá, me arrependo. Bom, primeiro ninguém sabe se vai ter um finalzinho para se arrepender, né? Esse é o aspecto. Né? E essa questão, então, não compreendeu a graça. Não compreendeu, porque essa questão de não compreender a graça, porque quando eu sou alcançado da graça, eu quero desfrutar. E desfrutar é desfrutar numa vida que venha ser coerente com essa graça. Nós dois gostamos de sorvete, não é verdade? Bastante. Ele não, porque está fininho assim, né? Mas nós gostamos de um sorvete. E aí a gente fica esperando a hora, né? Que vai tomar o sorvete. Que tem que ficar na geladeira, para ficar naquele estado próprio, para ser recolhido e depois então desfrutado, sorvido, né? Então, nesse sentido, nós temos depósito. No caso, o congelador, né? Ou o freezer. Vai lá e pega da graça.
Então, essa graça, né? É conhecida muito a expressão de Spurgeon, trono da graça. Paulo fala depósito, temos esse depósito da graça. A gente vai lá e pega, né? Nesse sentido. E aí é desfrutar cada vez mais. Isso implica, então, um crescimento, como diz Pedro, né? Na graça. Mas não é um conhecimento aqui, embora inclua a dimensão teológica, né? Mas é um relacionamento com a graça. O sorvete, ele não é bom porque ele é bom, ele é bom porque eu tomo. Se eu não tomar, há um pote no freezer. Mas eu acho que nós temos que terminar. Nós temos que, então, chegar no nosso último tema, né? Timóteo, não o pôde ser gigante. aqui, mas Timóteo. Qual o para gigante. você, assim, quando você olha para Timóteo, esquece o que eu falei, quando você olha para Timóteo, o que você destaca de mais admirável em Timóteo? Foi muito interessante, né? Porque a gente tem vários personagens que a gente poderia imaginar. Quando você falou assim, né? O gigante Timóteo, pô, mas por que ele não falou de Paulo? Por que não falou de Pedro? Né? Esses personagens mais. Aí você trouxe Timóteo. E aí eu fiquei analisando, né? Uma das características que eu vejo em Timóteo muito marcante, essa questão da obediência, né? Ele foi ali, né, aquele cara que aproveitou a presença de Paulo e ficou atento, né, com seus ouvidos atentos ali às orientações, a todas ali os ensinamentos que Paulo, né, transmitiu a ele, e a gente vê que isso acabou estimulando ao próprio apóstolo Paulo de escrever cartas ali diretamente para ele, porque viu em Timóteo um potencial. E esse potencial foi demonstrado através da sua atitude, a atitude de estar ali querendo aprender e crescer nesse conhecimento, né? No conhecimento de Deus que tinha em Paulo esse canal, né? Essa fonte. Então, Timóteo, acho que dentre as muitas características positivas que a gente pode, né, extrair desse personagem, eu tiraria esse. Ele foi um camarada que aproveitou a oportunidade e soube beber e sorver ali do manancial e da fonte que foi o apóstolo Paulo na vida dele. Para mim, Timóteo foi um gigante porque ele era ensinável, né? Ele era ensinável, ele era humilde, estava ali pronto para aprender. Eu acredito que esse se fazer pequeno, não grande, arrogante, sabe tudo, mas esse se fazer pequeno teve espaço para ele ser um gigante. Eu terminaria dizendo uma frase que eu não disse, mas vocês falando me ocorreu, que é a seguinte: eu acho que nem todos podemos ser Paulo, porque Paulo era fora de série, né? Paulo era totalmente fora do cabo, né? Um gênio. Mas todos podemos ser Timóteo. Sim. E vocês destacaram alguns aspectos aí, muitos outros podem ser, e meu desafio a você é ler tudo sobre Timóteo e também arrolhe aí uma ou mais características de Timóteo, as quais você pode também seguir. Eu não posso ser Paulo, mas eu posso ser Timóteo. Deus abençoe a sua vida. Amém.